O ser humano precisa responder 3 perguntas. A primeira, onde eu vou passar minha eternidade? A segunda, com quem eu vou passar a minha vida aqui nessa terra? E a terceira, o que eu vim fazer aqui? Provavelmente você já ouviu falar que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas a grande questão não é saber que Deus tem um propósito na sua vida. A grande pergunta é, qual é esse propósito para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? A palavra de Deus diz em Efésios 5,17, ela fala o seguinte, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero voar com você nas alturas. Eu acredito que o maior propósito da vida do ser humano é conhecer e amar a Deus. Jesus diz em Mateus 22:37, ele fala o seguinte, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Eu acredito, querido, que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E quando nós não fazemos isso, a nossa vida perde o sentido, a nossa vida perde o senso de propósito, o senso de destino, pois nós não estamos fazendo aquilo que fomos criados para fazer, que é ter uma vida com Ele. E hoje nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas não conhecem o Senhor, não conhecem a Deus verdadeiramente. Elas conhecem Jesus apenas de ouvir falar, pois assim como Paulo era um homem extremamente zeloso em relação à religião, ele conhecia a Bíblia melhor do que ninguém na época. Provavelmente ele estava em todas as reuniões na sinagoga, ou seja, na igreja, na época dos judeus, na época de Jesus. Mas ele não conhecia Jesus verdadeiramente. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele descobriu qual é o propósito da vida dele, que era ser apóstolo, era pregar a palavra de Deus. E ele enfrentou muitas e muitas lutas, mas ele nunca deixou, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, porque o propósito da vida dele era pregar a palavra, e isso trazia vida para ele, trazia sentido de propósito. Então você conhece a história de Paulo. Para você entender qual é o propósito da tua vida, querido, o que você veio fazer nessa terra, o porquê dos teus dons, o porquê dos teus talentos, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa passar tempo a sós com Jesus. E quando eu falo em conhecer o Senhor, não é apenas ir para a igreja no domingo à tarde ou entregar o seu dízimo. É passar tempo a sós com Ele. Pois a palavra de Deus diz em Mateus 6,6, que fala assim, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, ou seja, é nesse lugar que eu vou conhecer Jesus, não é no meio da galera, não é no meio da conferência, isso tudo é muito maravilhoso, o culto, a comunhão, mas eu só vou conhecer a Jesus verdadeiramente, quem Ele é, passando tempo a sós com Ele, e observando a sua palavra, lendo a sua palavra, entendendo, estudando a sua palavra. É dessa forma que eu vou entender quem eu sou em Deus, qual é a minha identidade e qual é o meu lugar no reino dos céus. E quando eu não entendo isso, querido, quando eu não presto atenção nessas coisas, isso gera um vazio dentro do meu coração que eu tento suprir o meu vazio com muitas coisas, inclusive com o ministério, inclusive fazendo coisas para Deus e não com Deus. Jesus, ele combateu essas coisas lá no capítulo 7, versículo 21 ao 24, ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então Jesus diz assim, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticai o mal. Ou seja, querido, não adianta eu querer fazer coisas para Deus
achando que é da vontade dele. Não adianta eu ter a melhor das intenções, gastar o meu tempo, gastar a minha energia e não conhecer o Senhor. E sabe qual que é o problema disso? Assim como diz no capítulo 7, Jesus está às portas. Jesus está voltando. E a pergunta que eu faço para você, querido, como é que está a sua vida íntima com Ele? Como que está a sua vida e o seu relacionamento com Ele? Pois nós queremos descobrir qual é o propósito da nossa vida, o que nós viemos fazer para esse mundo, mas nós não queremos nos relacionarmos com o Senhor. E diante de tudo isso, querido, eu quero dizer para você que sim, você tem um propósito. Deus criou você com um propósito específico para ser desempenhado nessa terra. Olha o que diz em Jeremias 1,5. Ele diz assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Eu não sei qual foi as condições que você nasceu, eu não sei qual foi a família que você nasceu. Talvez você foi rejeitado e abandonado pelos seus pais quando criança. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus ama muito você. E Ele tem um propósito glorioso e grandioso para a sua vida, que é muito maior do que você apenas ir para a igreja domingo e pagar as suas contas. É muito maior do que isso. Pois quando eu olho para a vida de Jesus, ele veio para esse mundo cumprir um propósito específico e não perdeu tempo com mais nada. Ele veio aqui para criar, fazer, discipular pessoas, para espalhar o Evangelho. Mas eu acredito que o maior propósito da vida de Jesus era morrer na cruz. E ele veio aqui, e desde os 12 anos dele, como diz as Escrituras, ele já está questionando os doutores da lei, porque ele já entendia qual era o propósito da vida dele. Mas sabe qual que era o segredo de Jesus, querido? Ele passava tempo com Deus. Inúmeras vezes a Bíblia diz que Jesus ele se retirava para lugares solitários para passar tempo com Deus. Ele entrava em períodos de jejum para buscar a presença do Senhor. Não era para buscar unção, não era para buscar dons, era apenas para buscar intimidade com o Senhor. Então, querido, se você realmente quer descobrir qual é o propósito da sua vida, qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. E isso vai gerar um propósito para você. E você não vai querer fazer mais nada além daquilo que você foi criado e nascido para realizar. Então, o propósito desse vídeo aqui, querido, é que você tenha uma reação, que você saia dessa zona de conforto, pois Deus tem algo grandioso para a sua vida. Que esse vídeo possa causar uma reação, mas uma reação positiva em você. Que você vá para o lugar de oração. Pois sabe quem está esperando você no seu quarto? Jesus. Jesus quer compartilhar dos segredos dele com você. Ele quer deixar cada vez mais claro o propósito de vida para você. Mas só vai ficar mais claro o seu propósito a partir do momento que você se aproximar cada vez mais dele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever, pois toda semana postaremos novos vídeos. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Eu quero